Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Iglesias e esse é o nosso querido Caldeirão de Morrigan, ainda sem cenário. Mas tudo bem, eu estou aqui e afinal de contas, isso é o mais importante. E hoje eu vim trazer um vídeo bombástico para vocês. Eu vim trazer o vídeo que vai falar sobre São Cipriano. E exatamente, e o livro de São Cipriano da capa preta. Gente, muitas lendas em torno desse livro e eu vim falar sobre São Cipriano hoje para vocês. Eu tenho certeza que a curiosidade aguçou. Ficou curioso? Gostou do assunto? Já deixa o seu joinha, já faz a tua inscrição, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e vem comigo, porque lá vamos nós! Gente linda, gente maravilhosa, povo bruxo, povo mágico, eita, povo bacana, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim trazer um assunto polêmico. Eu amo falar sobre coisas polêmicas, gente. E hoje eu trouxe para falar para vocês um tema bem interessante, que é o livro de São Cipriano. Gente, primeiro eu vou falar para vocês sobre a história desse São Cipriano, tá? Quem ele foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Eu até marquei algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês na minha versão, na minha edição do livro, tá bom? Então vamos lá. Gente, quem foi, afinal de contas, esse tal de São Cipriano? Porque, afinal de contas, né, gente, esse livro, ele tem uma série de lendas, ele tem uma série de coisas em torno dele que fazem com que ele seja um livro temido, um livro misterioso. Mas quem já teve um livro de São Cipriano nas mãos sabe que isso aqui não é nada demais. Quem já teve a oportunidade de ler, quem já pegou um livro desse nas mãos, sabe que não é nada demais. No entanto, existem muitos mistérios em torno desse livro. E hoje nós vamos desvendar todos esses mistérios. Vamos lá começar a falar sobre São Cipriano. Primeiro, existe uma coisa que todo mundo sempre fala, tá? Que é a origem desse São Cipriano. Esse São Cipriano, esse Cipriano, ele é da Antioquia. Antioquia é um lugar antigo, que não existe mais, mas é onde hoje é localizada a Turquia, tá? E já vocês vão entender por que isso é tão importante, saber desse fato é tão importante, tá? Existe aí um outro São Cipriano, que foi um bispo de Cartago, tá? Então são duas pessoas, duas figuras completamente diferentes. Vamos lá, por que é tão importante a gente entender que esse cara nasceu na Antioquia, que é a atual Turquia, onde é a atual Turquia, e que esse lugar é na Eurásia, ou seja, é numa divisa entre Ásia e Europa, e é banhado pelo mar Mediterrâneo. Então, Cipriano era um homem rico, ele era filho de pessoas muito ricas, muito influentes na sociedade da Antioquia, que eram pessoas praticantes da antiga religião. Qual era a antiga religião? Qualquer religião que fosse politeísta, tá? As religiões que nós hoje chamamos de religiões pagãs, tá? Então, a família de Cipriano era pagã, ok? Por que isso é importante? Porque desde cedo eles notaram que Cipriano era muito inteligente, que Cipriano tinha dons, que Cipriano poderia se encaminhar para o caminho do sacerdócio na religião deles. E o que eles fizeram? Eles mandaram Cipriano para fazer essa formação, tá? E aí Cipriano vai e começa a estudar os mistérios da religião. Eu acredito, até pela localização, que eles mandaram Cipriano para a Grécia, tá? Eu acredito muito nisso, porque seria o lógico, tá? E na Grécia, o que ele estudou? Ele estudou os deuses, ele estudou as tradições,
pode ter sido colocado em algum templo para ser sacerdote, talvez ele tenha sido colocado para servir no templo de Zeus ou de algum dos deuses, né, gregos, porque era assim que as pessoas aprendiam a ser sacerdotes. Eles iam e eram colocados nos templos para estudar. E ele era muito inteligente, então ele deve ter conseguido uma boa posição. E ele estudou tudo sobre cultos, sobre adoração, sobre deuses e aprendeu o sacerdócio. Gente, vocês imaginam o seguinte: nessa época que nós estamos falando, na antiguidade, Cipriano já é depois de Cristo, tá? Então havia um cristianismo incipiente, mas as religiões antigas ainda dominavam, tá? Então, o que acontece com as pessoas dessa época? Como era a religião? A religião era uma coisa muito enfronhada na magia, tá? Tudo era muito místico, tudo era meio secreto, meio proibido, não era todo mundo que tinha acesso. Então, Cipriano vai e começa a aprender tudo sobre essas religiões que são envolvidas com magia. Tá bom, gente, vocês entenderam o básico, tá? Cipriano, ele foi mandado para fora da cidade dele, para fora da Antioquia, para estudar o que hoje a gente chama de bruxaria. Então ele foi aprender magia, ele foi aprender tudo sobre as antigas religiões. Beleza. Ele voltou, tá, para a cidade dele, só que ele não quis ser o sacerdote que os pais dele imaginaram que ele seria, tá? Aquele que ficaria dentro da religião, todo certinho, não. Pelo contrário, ele virou no Zetel. O cara saiu por aí e caiu na gandaia, tá? Então, o que acontece? Ele se tornou um feiticeiro muito poderoso, um mago muito poderoso. Então, as pessoas pediam para que ele fizesse filtros do amor, para que ele fizesse poções, para que ele fizesse coisas para derrotar os inimigos deles, e ele fazia todas essas coisas. Além disso, ele se tornou um cara altamente promíscuo. Ele olhava para uma mulher, se ele gostasse da mulher, não interessava a família, se era virgem, se não era. Ele queria aquela mulher, ele ia lá e conseguia, nem que fosse por meios mágicos, tá? E aí acontece uma coisa com esse cara quando ele tá com 30 anos, tá? Aos 30 anos, Cipriano, então, vai para a Pérsia para estudar astrologia, numerologia e magia, tá? Na Pérsia. Gente, quem é bruxinho, quem é bruxinha que está começando, talvez ainda não tenha ouvido falar. Mas quem já é, né, mais adiantado no caminho da bruxaria, já pode ter ouvido falar que os persas eram muito famosos pelas grandes magias que eles faziam. Era um povo muito, muito místico nessa época. Então, Cipriano vai para lá atrás desses mistérios, desse misticismo e de se tornar um mago ainda mais poderoso. Aí o que acontece no bendito do livro do São Cipriano? Esse livro já fala que ele vai para a Pérsia, tá? E que lá na Pérsia ele entra em contato com os demônios. Ora, gente, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque não tinha esse negócio de demônio. Eles não eram cristãos. Gente, uma coisa que eu preciso que vocês entendam, né? E que talvez seja um pouco complicado para nós que vivemos aqui no mundo ocidental entendermos, é que o diabo não existia. É simples assim, tá? O mito de Lúcifer é um mito hebreu, tá? São histórias que são contadas lá por Moisés, da queda de Lúcifer, né? Que ele era um anjo de luz, que ele era o regente do coral de Deus e que ele foi expulso porque ele quis se igualar a Deus e tal. Isso é um mito contado pelos hebreus. Então, é uma lenda judaica, tá? E aí, quando vem o cristianismo, quando aparece Jesus Cristo na história, é que começa a aparecer esse negócio de tentação. Entende? Na Bíblia, no Antigo Testamento, se eu não me engano, são pouquíssimas vezes que o diabo ele é mencionado. E uma das vezes é no livro de Jó, quando ele vai lá no trono de Deus e fala: olha, eu quero que você me deixe tentar esse cara, porque eu quero ver se ele não vai falar nada contra você. Enfim, e aí no Novo Testamento, ele começa a ficar popular, o diabo começa a ficar popular. Tá? E aí, com a entrada do cristianismo no mundo e como as pessoas percebem que o cristianismo é uma religião politicamente vantajosa e que se adequa às ambições que aqueles homens daquela época tinham, todo mundo começa a adotar o cristianismo. Não por fé, não por religiosidade, e sim porque eles querem usar o cristianismo para dominar.
E aí eles vão implantando cada vez mais um terrorismo com essa questão do diabo e dos demônios, tá? Então, que fique entendido, eu precisei explicar esse pedaço dessa questão dos demônios, que é muito importante que vocês entendam, que não tinha como Cipriano saber nada sobre diabo nem demônios, porque não existia isso, isso não era falado, não era assim que acontecia. Existia invocação de espíritos? Sim, existia invocação de espíritos. Existia adoração de deuses, tá certo? E de entidades poderosas das religiões politeístas, tá? Não eram chamados de demônios. Mas aqui no livro já diz que quando esse cara vai para a Pérsia, ele entra em contato com esses demônios. Na verdade, ele entra em contato com entidades persas, que eram entidades poderosas. E que depois do cristianismo, quando o cristianismo varreu toda aquela região, todas essas entidades, todos esses seres poderosos, místicos, todos esses deuses foram taxados de demônios. Foi todo mundo enquadrado e colocado, todo mundo na mesma categoria. É tudo filho do diabo, é tudo coisa do diabo, é tudo demônio. Ou seja, gente, tudo que ia contra o cristianismo, que não era de acordo com as regras do cristianismo, que não era o Deus único, Jesus Cristo e o Espírito Santo, tudo que fosse fora disso e que não fosse anjo era diabo e demônio. Então, todas as religiões existentes, todos os deuses existentes, todos os seres poderosos, eles foram demonizados. Então, quando essa história foi contada, ela foi contada por esse prisma cristão, tá? E o que fique bem claro, eu não tenho absolutamente nada contra o cristianismo. Todas as coisas que eu falo aqui são fatos históricos. Então, por favor, não levem isso pro lado pessoal, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam: ah, você é anticristã, você é do demônio, você é do Satanás. Nada disso, gente. Que fique claro que eu estou falando sobre fatos históricos, tá? Então, fez parte da expansão do cristianismo. Para que ele fosse fortalecido, era preciso que ele diminuísse a importância de todos os outros deuses, de todas as outras entidades, de todas as outras religiões existentes no mundo, tá certo? Então, tudo foi demonizado. Então, repetindo, isso aqui, quando esse livro é falado, dizem que quando Cipriano vai para a Pérsia, então, ele foi estudar o quê? Astrologia, numerologia e foi estudar as artes da magia persa, tá? E aí já fala que ele já voltou endemoninhado, cheio de demônio, e que esses demônios é que trabalhavam para ele, tá bom? Então, é nessa parte que ele começa a andar pela Europa inteira, oferecendo os serviços dele de mago, de feiticeiro. O que esse cara faz? Ah, Cipriano, eu quero ficar com aquela mulher, eu não consigo ficar com aquela mulher. Cipriano vai, faz o feitiço, faz um filtro do amor, faz alguma coisa, faz um negócio para a pessoa cheirar, e a pessoa fica inebriada e vai lá e faz as vontades daquela pessoa. E a pessoa consegue. Cipriano vende os serviços de feitiçaria. Ou seja, ele faz a amarração do amor, ele faz banimento, ele é um feiticeiro muito poderoso que conhece muitas e muitas coisas, tá certo? Oi, meu amor, vem cá. Hoje, gente, olha só que gatão. Quem veio aqui falar comigo no vídeo de Sou Cipriano, esse aqui é o Jorge, meu gatão lindo. E ele veio aqui ficar um pouquinho comigo. Fica aqui, Jorge. Bom, gente, voltando aqui. E tem mais uma coisa. Ele vai fazendo discípulos, tá? Ele vai fazendo discípulos e ele cobra muito caro, tá? Para ensinar esse pessoal. Bom, e aí Cipriano, ele vai fazendo uma série de coisas, mas o trabalho maior dele, tá? O principal trabalho dele é com esses pactos de amor, com essas amarrações de amor, tá, gente? E ele faz isso em favor dele mesmo, tá? O Cipriano, como eu falei, ele é um cara que ele bate o olho numa mulher, ele quer, e ele vai e faz todo tipo de feitiçaria, filtros, etc e tal, para que essas mulheres fiquem com ele. Até que ele se depara com uma menina chamada Elvira, tá? Que é da nobreza da Pérsia, tá? Ele fica encantado com essa menina e ele vai e fala pro pai da Elvira que ele quer a Elvira.
Só que ele não quer casar com a Elvira, ele quer dormir com a Elvira, tá? E obviamente que o pessoal é nobre, gente, o pessoal é da nobreza, né? Eles ficam muito ofendidos, e aí Cipriano fica com raiva, né, dessa pessoa, e vai lá e transforma todo mundo em pedra. A Elvira, o pai, a mãe, transforma todo mundo em pedra. Só que o rei dá falta dessa família, tá? Porque é uma família muito querida do rei. E aí começa a perguntar e descobre que Cipriano encantou essa família. E aí ele vai, chama Cipriano e fala, olha, eu não admito, eu quero que você traga eles aqui de volta e tal, eu não admito que isso aconteça, papapá. Cipriano, então, meio contrariado, meio bravo, né, porque Cipriano é genioso, mas ele vai lá e decide desencantar a família. E nisso eles chamam uma bruxa. Essa bruxa vem e defuma a corte do rei para que os feitiços de Cipriano não tenham validade ali, né? Dizem que essa foi a bruxa de Évora, tá? Depois eu vou trazer um vídeo aqui, eu preciso estudar um pouco mais, mas depois eu vou trazer um vídeo aqui sobre essa bruxa de Évora para vocês também, tá? E aí o que acontece? Quando Cipriano chega, ele chega lá e os poderes dele não funcionam, porque essa bruxa fez tipo um contrafeitiço, uma proteção ali na corte do rei. Cipriano fica pau da vida, mas aí ele libera o pessoal e vai embora. Então Cipriano é cheio dessas histórias, tá? E aí o que acontece, galera? Cipriano ele vai para Salamanca, na Espanha, tá? Ali, diz a lenda, que ele vai para uma caverna onde tem um demônio. Novamente aqui no livro, eles usam a palavra demônio. Eu não acho que seja demônio, eu acho que ali existia algum mago, algum druida, né? Ali, Salamanca é uma cidade que é fundada pelos antigos celtas, na Espanha, tá? E aí o povo, né, espanhol, já na era cristã, já dizia que tudo isso era do demônio. Então diz que tinha um demônio ali que ele pegava 7 discípulos e treinava esses discípulos por 7 anos, tá? E que aí, no fim, ele liberava 6 e ficava com um como escravo para ele, tá? E aí, assim, ele ia vivendo, esse demônio, tá? Então, diz que Cipriano vai para a Espanha, para Salamanca, e recebe o treinamento com esse, então, demônio e faz pactos, tá? A partir daí é o próprio Lúcifer que vai atender aos desejos, aos caprichos de Cipriano. Então ele começa a ser conhecido como uma pessoa que trabalha com o demônio, com o pacto, que ele tem um pacto e que todo o poder dele vem do demônio, tá? Ele é muito famoso, as pessoas ricas chamam ele para fazer trabalhos, para fazer tudo que elas querem poder, elas querem derrotar os inimigos, chama-se Cipriano, tá? Então Cipriano, ele é muito conhecido, ele é muito famoso e ele é muito respeitado e ele tem um poder muito grande. Até que Cipriano bate os olhos em uma menina chamada Justina, tá? E a Justina, ela é de uma família tradicional que era pagã, que era da antiga religião e se converteu a família dela inteira e ela ao cristianismo. E parece que Justina é muitíssimo devota ao Cristo. E aí o que acontece? Quem botou os olhos nela? Cipriano. Cipriano era o quê? Devasso. Então o que ele faz? Ele cobiça Justina e começa a fazer encantamentos e filtros do amor e etc e tal para enredar Justina, porque ele quer dormir com Justina. E o que acontece? Não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Ele fica indignado, aí ele vai, chama o diabo e fala assim, escuta aqui, meu filho, por que os meus poderes não funcionam com Justina? E aí o diabo vira para ele, e aí vocês notam aqui nesse pedaço, gente, uma coisa muito bíblica, muito cristã. Isso é muito cristão, tá? O diabo vira para ele e fala assim, olha, seguinte, eu sou poderoso, mas com esse aí eu não posso mexer, né? Com esse aí eu não me meto, ele é mais poderoso que eu e eu realmente não consigo pegar a Justina para você. E aí o diabo vai e fala de Deus, do Jeová e do cristianismo para ele. E aí ele fala, então tá bom, você pode ir embora. E aí manda o diabo embora e o que ele faz? Gente, pensa bem. Cipriano era um homem sedento por poder. Ele tem um pacto com o diabo. Ele consegue tudo que ele quer. De repente o diabo vira para ele e fala assim, com esse aí eu não posso porque ele é mais poderoso. O que Cipriano vai querer?
Cipriano vai botar o diabo de lado e vai se converter ao cristianismo porque ele é mais poderoso que o diabo. Então veja bem, Cipriano não se converte ao cristianismo porque o coração dele de repente ficou todo derretido pelo cristianismo. Não, ele se converte ao cristianismo porque ele se convence que o Deus cristão é mais poderoso que o diabo que ele vinha trabalhando até então. E aí, gente, começa a era do Cipriano cristão, que é muito engraçado, tá? Porque aí você começa a ver que ele faz diversas magias muito pagãs. Eu vou já mostrar aqui partes do livro para vocês que falam sobre isso. E aí ele mistura o cristianismo. Então ele coloca um salmo, ele coloca uma oração, ele diz que você vai fazer pactos de sangue, que você vai sangrar o animal, que vai tirar o sangue do bode, que vai tirar o sangue do carneiro. Ele fala, ele dá instruções pra gente fazer um tapete de oração, um tapete mágico. Ele dá instruções pra gente fazer facas, atames, gente, pra quem é bruxo sabe. A faquinha do cabo branco, que é o boline, que é a faca da gente colher ervas. A faca do cabo preto, que é o átame, que é a faca da gente... É uma faca, né, gente? Que é a faca da gente invocar o círculo mágico. Ele vai falar sobre o bastão, que é o quê? A nossa varinha mágica. Ele pega os instrumentos, tá? Os instrumentos que eram usados nas antigas religiões e ele transforma tudo isso em instrumentos mágicos, são instrumentos mágicos, mas ele cristianiza a parada toda. Ele coloca tudo dentro de salmos, ele coloca tudo dentro de orações, e aí a conversão dele se torna escancarada. E ele continua sendo um feiticeiro extremamente poderoso, só que agora ele é cristão, né? E aí o que acontece com esse cara, gente? O fato é que depois dessa conversão dele, o que acontece? Ele consegue conquistar o coração de Justina, mas não da forma que ele queria antes. Ele conquista Justina porque ele se converteu ao cristianismo, ele sai, né, pela Europa, pelos lugares onde ele sempre andou, pregando o cristianismo, mas sendo bruxo, tá? E quem ele leva com ele? Ele leva Justina com ele, tá? Só que, aí, gente, usem aí a imaginação, tá? Na história de Cipriano, falam que Justina permanece virgem. Ou Justina seria uma das primeiras freiras que existiram na história, tá? Então, Justina e Cipriano são vistos por todos os lugares pregando, mas Cipriano continua lá fazendo os feitiços dele, só que agora ele transformou o negócio todo em coisas cristãs, tá? Então ele está convertido ao cristianismo. Aí o que acontece? Tem um cara, né, um imperador lá na Síria, que se chama Diocleciano, que é da antiga religião, que é pagão, que é politeísta, que é de toda essa religião antiga, né, que respeita os deuses e tal, e ele ouve falar de Cipriano. Só que aí não encaixa, as histórias não encaixam, porque o Cipriano que ele conhecia era o feiticeiro, era o cara que resolvia todos os problemas, que matava os inimigos, que, né, fazia coisas do amor, enfim. E aí ele ouve falar que esse Cipriano agora é cristão. E ele não admite. Ele não admite. Ele fala, como assim esse cara é cristão? Ele manda chamar o Cipriano. O Cipriano chega lá na corte de Diocleciano com a Justina e, na verdade, Diocleciano prende ele e começa a tortura. Prende ele, prende Justina e começa a torturar os dois, pedindo, olha só, se essa história não é bem conhecida, pedindo que eles neguem esse Deus cristão e que admitam que os deuses pagãos é que são os certos, é que são fortes, etc e tal. E aí Cipriano não nega, que Justina não nega, né, que eles ficam ali, não, Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí eles acabam morrendo, né, pelas torturas. E aí alguém vai lá, pega o corpo deles, esconde, tá? Eles ficam escondidos, guardados, sepultados em um lugar escondido, e muitos séculos depois eles são transportados aí para o Vaticano, e lá Cipriano vai ser canonizado, tá? O corpo de Cipriano e o corpo de Justina, eles são tidos como mártires do cristianismo. E aí São Cipriano da Antioquia.
tá? Então essa é a história de Cipriano. Mas eu quero mostrar algumas curiosidades para vocês. Eu marquei, né, aqui no livro. Então, o livro, o que é o livro, tá? O livro de São Cipriano. Por que essa coisa toda em torno do livro de São Cipriano? Porque aqui tem um monte de descrições muito detalhadas sobre como fazer objetos mágicos, como fazer feitiços, como fazer amarração, como fazer invocar espíritos e tornar esses espíritos seus escravos. É feitiçaria grossa, é feitiçaria para quem sabe muito, mas isso tudo aqui é muito fantasioso, tá? Quem é da bruxaria natural, como eu, olha para essas coisas aqui, vê até que existe fundamento bruxo aqui, mas tem muita coisa que foi floreada, vamos dizer assim. Então, eles fizeram esse livro e aí começaram a fazer todo esse misticismo aí em torno do livro de São Cipriano, dizendo que quem lê o livro de São Cipriano, a alma está correndo risco, né? Sua alma vai estar correndo risco, sua alma vai estar correndo perigo. Você pode invocar o demônio sem querer, então que é muito perigoso. Dizem que você não pode emprestar esse livro, porque senão você vai perder a sua alma, você vai para o inferno, porque você vai estar contaminando outras almas com o que está aqui dentro desse livro. E aí começaram a dizer que existem edições desse livro com capa de pele humana. Gente, não, isso é mentira. O que acontece é um golpe publicitário, eu falo isso mesmo, tá? Das editoras, porque esse livro existe em várias editoras, tá? Então existe esse golpe publicitário e aí eles lançam com a capa preta, com a capa dourada, com a capa branca, edição, revista revisada do livro de São Cipriano, esse é o mais poderoso, papapá, papapá, e todo ano eles lançam esse livro. E quando eles dizem, olha, você não pode ler, você não deve, não sei o que, mas a editora está lançando, o que as pessoas fazem? Morrem de curiosidade, vão lá e compram. Então ele se torna um livro muito vendido, tá? Mas olha só, o segundo livro de São Cipriano vai falar aqui então dos talismãs, tá? E aí ele vai falar sobre vários símbolos. Olha só, vê se isso aqui não é um símbolo pagão, gente. Claro que é, né? Ele vai colocar, olha aqui o dragão, né? Ele vai falar sobre vários símbolos, ele ensina a fazer um anel chamado Anel de Salomão. Gente, toda bruxa, todo bruxo ama um anelzão, né? Esse meu anel aqui, por exemplo, é um anel de iniciação, é um anel mágico, tá? Eu tenho vários outros, mas esse é o que eu mais gosto. Então ele vai ensinando a fazer coisas, a fazer instrumentos, a fazer símbolos, tá? E aí depois ele vem aqui com cerimônias secretas de iniciação. E aí tem várias cerimônias que são descritas aqui. Dos experimentos mágicos. Experimentos mágicos, gente. Ele vai falar dos portais, das horas, dos planetas, dos dias da semana. Muito bruxo. Isso é muito bruxo. Os feitiços de amor, tá? E aí ele vai falar aqui uma série de coisas. Ele vai falar dos instrumentos bruxos, feitiços de riqueza e sucesso. E aí você vai folheando esse livro, tá? Os tesouros e objetos ocultos. Você vai folheando esse livro, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar feitiços, você vai encontrar uma série de coisas da bruxaria, tudo misturado com o cristianismo, tudo misturado com salmo, com oração, com reza, com Jesus, com Deus, né? Muita coisa de banimento do demônio, ou dos demônios, ou do satanás, enfim, do capiroto, como você queira chamar aí, tá? E aí ele fala da questão dos instrumentos mágicos, dos objetos. Ele fala, como eu falei para vocês, da faca de cabo branco, da faca de cabo preto, do bastão. Ele fala da varinha mágica flexível, que na verdade é esculpida uma cabeça de cobra, e que você coloca o rabo dessa cobra na boca da cobra e vira uma aliança, que seria uma aliança com o maligno. Na verdade isso é um ouroboro, né, gente? Vocês sabem o que é? É isso, é uma cobra que morde o próprio rabo e forma um anel de poder. Então, assim, é um livro que vale muito a pena vocês lerem, nem que seja de curiosidade, para vocês entenderem um pouco como foi essa questão de abafar as coisas pagãs com esse cristianismo lunático que demonizava tudo que não era cristão,
tá? Então o livro de São Cipriano é um livro importante para todo bruxo, toda bruxa ler. Não fiquem com medo, não tem problema nenhum ler esse livro, tá certo? Você não vai se contaminar por ler o livro. Existem coisas aqui que dá até para experimentar, tem coisas que você não tem nem como experimentar, porque são muito fantasiosas, você tem que fazer muita coisa, tá? Ele fala muito aqui da questão do foco, né? Que você precisa ter muito foco, porque senão você pode fazer o que você quiser aqui, que você não vai conseguir ser poderoso. Enfim, é um livro que quem já conhece, então vai aí a minha advertência sobre esse livro. Quem já conhece bruxaria, quem entende, quem já entendeu como tudo isso funciona, tá? Que nós somos seres de luz, que nós queremos transformar a realidade à nossa volta, que nós queremos usar as nossas energias para fazer magia, tá? É assim que eu chamo, né? Ao ler esse livro, vai encontrar muitas coisas interessantes. Então, você obviamente tem que botar uns 10 filtros, né? Você tem que filtrar muita coisa aqui, mas você tira alguns ensinamentos, algumas coisas muito interessantes, tá? Agora, para pessoas que ainda não conhecem direito a bruxaria, vão ler isso aqui e vão sair correndo, nunca mais vão querer ser bruxos, ao pensar que isso aqui é uma representação da bruxaria real que nós trabalhamos hoje, tá certo? Então, assim, tem que ler esse livro com uma mente muito esclarecida, gente. Tem que conhecer todos esses fatos históricos que eu tô contando para vocês. Então, é muito importante que a gente entenda todas essas coisas, tá? Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo sobre São Cipriano. Eu espero que vocês aproveitem, que gostem, que comprem o livro, que leiam, né? E que tirem as suas próprias conclusões. Eu espero que vocês realmente aproveitem isso como um bom conhecimento para somar aí para todos vocês. E aí, pessoal, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu deixei para falar agora no finalzinho do vídeo. É por isso que eu sempre peço, gente, fica até o final, assiste o vídeo todo e tal, porque isso é muito importante para mim. Eu estarei trazendo algumas novidades muito legais para todos vocês. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar disso. Eu estou com um projeto com uma grande amiga, com meu filho, né, para ampliar o nosso universo bruxo, tá? Ampliar a forma como eu posso trazer esse conhecimento para vocês. Em breve eu vou estar trazendo aqui no canal, mas eu vou estar trazendo muitas dessas novidades lá no meu perfil do Instagram, tá? Então me sigam lá no Instagram e vão até lá, gente, vão dar uma olhadinha, me sigam lá no Instagram para você ficar por dentro de todas essas novidades que vão aparecer em breve. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço cada like, cada visualização, cada comentário. Então, é isso aí, gente. Eu peço que vocês deixem o like, faz a inscrição, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo para que esse canal tenha uma relevância na plataforma, tá certo? E eu possa trazer mais e mais conteúdos para vocês, ok? Eu vou ficando por aqui e deixo para vocês um beijão.